Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? No caso, o terceiro vídeo referente à análise do uso de uma certa quantidade de parafusos para a fixação, né, de uma comporta, né, uma comporta de região circular. E aí no caso dos últimos dois vídeos a gente verificou a quantidade de parafusos, fez os cálculos referentes à resistência, né? E no último vídeo, terceiro vídeo, a gente vai fazer a análise da distribuição, né? Então, com base nos cálculos, a gente chegou à seguinte informação, né? Serão 16 parafusos utilizados. Esses 16 parafusos eles vão ficar distribuídos, né? Levando em consideração que seja um elemento circular, eles vão ficar distribuídos, né? Levando em consideração uma disposição angular na comporta, né? E aí o que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber a distância aí entre esses parafusos. Só que um detalhe importante nesse caso seria primeiro indicar a distância da borda, né, da comporta. E aí, no caso, como é um elemento circular, essa borda, obviamente, essa distância para o centro dos parafusos vai ser a mesma para todos. Então a gente precisa primeiro definir aqui essa distância, né? Vou chamar aqui de x. E aí, no caso, para definir essa distância, a gente vai pegar a cabeça do parafuso e multiplicar por 1,5, né? Então, nesse caso aqui, ó, 13 milímetros, né, o diâmetro da cabeça do parafuso. O parafuso é M8, né? Então, como é 13 milímetros o diâmetro da cabeça do parafuso, a gente vai ter 13 multiplicado por 1,5. Né? Fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar à distância ali mínima da borda, né? Então, nesse caso aqui, 19,5 milímetros. Então, essa informação é importante, né? Ela é a primeira informação dimensional. Então, 19,5 seria a menor distância em relação à borda. E tendo essa informação, a gente tem o raio, né, de disposição dos parafusos. Como assim? Se aqui a gente tem a indicação da comporta, né, vamos supor, vou fazer aqui de forma maior para a gente poder ver. Então, supondo que aqui esse vermelho seja um parafuso, a gente vai ter essa distância, né, aqui em relação à borda de 19,5, né? Lembrando que a distância é referente ao centro. Então, como essa distância é 19,5 milímetros, é a mesma distância referente aqui da parte de baixo, né? Então, você também vai ter aqui 19,5. E aí, nesse caso, para ter essa informação da disposição do raio, né, ou seja, da disposição circular, o que a gente vai fazer? Já que o raio, o diâmetro da comporta, da tampa da comporta, é de 1,2 metros, né? Ou seja, 1.200 milímetros, né? Seria aqui essa relação do diâmetro. E como você tem 19,5 de um lado, 19,5 do outro, você soma os dois, né? Soma os dois. Nesse caso aí, realizando essa soma, vai dar igual a 39 milímetros. E retira desse diâmetro, né? Por quê? Aí a gente vai poder fazer o cálculo referente à distribuição onde os parafusos vão ficar, né? Eles vão ficar nessa região circular, né? Aí no esboço fica uma elipse, né? Mas obviamente não é elipse. Então, como esses parafusos vão ficar nessa disposição, né, a gente vai ter um novo diâmetro, que obviamente não é 1,2 metros, né, ou 1.200 milímetros. Esse novo diâmetro ele vai ser justamente 1,2 metros menos a soma dessas duas distâncias, que vai dar 39 milímetros, né? Então a gente vai ter, vou colocar aqui, 1.200 menos 39 milímetros, né? Então nesse caso aí vai ser a distribuição, né, dos parafusos, vai dar igual a 1.161 milímetros. Então essa aí é a disposição circular, né? Ou seja, o diâmetro onde os parafusos de fato eles vão ficar alocados, né? Os 16 parafusos vão ficar alocados aí nesse diâmetro. Até aí tranquilo, né? O que é que a gente precisa agora fazer? Converter, né? Converter esse comprimento, né? Ou melhor, esse diâmetro para comprimento, né? Planificar esse elemento circular, né? Planificar esse elemento circular para a gente ter a indicação ali da distância entre os parafusos. E aí tem duas situações, né? Essa distância linear e a relação da disposição angular. Para saber a disposição angular dos parafusos, é bem fácil,
né, que seria no caso aqui esse ângulo, é só pegar 360 e dividir pelo total de parafusos, que nesse caso aí é 16. 360 dividido por 16 vai dar igual a 22,5 graus. Né? Então, seria a disposição angular dos parafusos, 22,5 graus. E agora a gente precisa saber o comprimento desse segmento. Né? O comprimento, nesse caso aí, planificado desse segmento. Bom, então, vamos lá. Aqui no caso, como a gente já sabe que é 1161, para a gente converter ele para planificado, né, só multiplicar por 3,14, né, então 1161 multiplicado por 3,14 vai dar igual a 3.645, vou deixar arredondado, 3.645 milímetros. Então isso aí seria esse elemento circular planificado. Né? E aí, no caso, a distância entre esses parafusos é só dividir esse número aqui por 16. Dividir ele aqui por 16 que a gente chega aí nessa distância. 3.645 dividido por 16 vai dar aí 227,81 milímetros. 81 milímetros, né? Seria aí a distância entre esses parafusos. Né? E aí, no caso, o que é que acontece? Tendo essa indicação de distância, né, dos parafusos, já que aquela distância mínima entre as bordas ficou 19,5 milímetros, aí é onde a gente normalmente faz a compensação para esse número ele não ficar decimal, né, caso tenha a necessidade de alterar. A gente vai diminuindo, né, aquele valor do raio, né, para que a gente consiga de fato chegar a um valor inteiro, né, aí referente a essa distância. Mas em resumo, essa aqui seria a indicação, né, de distância linear, mas a principal, a distância angular, né, a gente já verificou também, que seria no caso 360 dividido por 16, que daria igual a 22,5 graus. Né? Então aí você tem essas informações referentes à distribuição dos parafusos, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!